Olá a todos. Maurício Sarmento, presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde de Alagoas, além de ser conselheiro estadual e conselheiro municipal de saúde de Maceió, é o entrevistado no Em Pauta de hoje. Ele nos traz a realidade de Alagoas no enfrentamento ao novo coronavírus, que entra na fase mais agressiva do contágio aqui no estado. Portanto, eu agradeço a participação de Maurício Sarmento aqui conosco e pergunto: como o senhor avalia a infraestrutura para o atendimento aos portadores da Covid-19 no momento? Primeiramente, eu gostaria de agradecer à TV Assembleia por estar proporcionando essa oportunidade da gente estar podendo falar para os alagoanos, mesmo diante desta imensa pandemia. Bem, Gorete, mesmo reconhecendo os esforços do governo do estado de garantir uma melhor infraestrutura com a construção de novos hospitais, ampliação de novos leitos, essa pandemia ela expôs as debilidades do Sistema Único de Saúde no Brasil, e em Alagoas não foi diferente. Com essa infraestrutura que hoje nós temos em Alagoas, muitas vidas vão ser perdidas. Nós não temos infraestrutura para atender às demandas advindas dessa pandemia. Comparativamente, Alagoas tem praticamente 8 vezes menos a quantidade de municípios do estado de Minas Gerais e apresenta o maior número de mortos. Como se explica essa situação? Bem, Gorete, eu li recentemente uma matéria do jornal Estado de Minas, do dia 25. Essa matéria acusa o governo do estado de subnotificação dos casos. Os casos de morte têm uma subnotificação, segundo essa matéria, de 831%. Já os casos confirmados, uma subnotificação de 691%. Essa matéria ela também retrata as pilhas e pilhas de diagnósticos pendentes e mortos que sequer foram testados. As ruas continuam cheias de gente com um movimento imenso, sobretudo nas regiões periféricas da capital. No seu entendimento, o que leva as pessoas a não atenderem, a não se resguardarem no isolamento social? Olha, Gorete, quando nós temos à frente da nação um presidente que descumpre as determinações da OMS, promove aglomerações em massa e incentiva o fim do distanciamento social, minha querida, fica muito difícil a gente cobrar que as pessoas que não têm muita informação possam seguir essas determinações, uma vez que ele é o exemplo da nação. Estamos entrando no pico da pandemia. Como o senhor vê esse momento do ponto de vista das ações do governo e da população? Eu estou extremamente preocupado. Apesar das medidas que o governo do estado tem tomado com os decretos, o nosso povo não tem acompanhado. Hoje nós não detemos uma infraestrutura adequada para atender os casos advindos do pico da pandemia. Nós não temos hospitais de campanha, os leitos nossos são insuficientes e testamos menos do que os demais estados. O que seria necessário o governo fazer nesse momento? Temos que correr contra o tempo, Gorete. Precisamos endurecer ainda mais as medidas de isolamento social. Requisitar os leitos privados, inclusive os leitos dos planos de saúde. Promover a fila única, com coordenação do Estado e acompanhamento do controle social. Eu acredito que essa medida de enfrentamento é a solução para vencermos o Covid-19. Quanto aos recursos do Estado e do governo federal,
Na sua opinião, esses recursos devem ser empregados em que prioritariamente, já que essas prioridades são muitas? Eu não vejo uma outra saída para a utilização dos recursos. O governo precisa aumentar o número de testes, promover a segurança dos profissionais que estão à frente desta pandemia, muitos estão adoecendo, e garantir os leitos de UTI. Essa deveria e deve ser o destino dos recursos públicos, estaduais e federais para o enfrentamento dessa pandemia. Os profissionais da saúde estão devidamente protegidos com os equipamentos necessários, os chamados equipamentos de proteção individual, os EPIs? No início dessa pandemia, Gorete, a nossa maior preocupação era com o fornecimento dos EPIs. Esses não chegavam na ponta. Hoje, eles até chegam. No entanto, a nossa preocupação mudou. Ela hoje é a má qualidade dos equipamentos. Muitos desses equipamentos sequer têm o certificado de aprovação, CA, que é exigido para os equipamentos de proteção individual. E isso tem provocado a contaminação e adoecimento de vários profissionais, levando alguns até a óbito. Isso é muito preocupante para a gente. O que o senhor considera como principais medidas para o enfrentamento ao coronavírus aqui em Alagoas? Olha, Gorete, com a desigualdade social existente no nosso país e em Alagoas, nós precisamos garantir o atendimento igualitário e leitos para todos os cidadãos e cidadãs. Isso, no meu ponto de vista, só vai poder acontecer quando nós promovemos a fila única de leitos e atendimento. Requisitando os leitos privados, inclusive os leitos dos planos de saúde, com a supervisão e coordenação do Estado e controle social. Essa é a saída para combater o novo coronavírus. O choro tem que ser igual para todos e não para uma parte da população. E como está a situação no interior do estado? Os efeitos da pandemia será mais presente nos municípios a partir da próxima semana. É quando nós nos aproximamos ainda mais do pico da pandemia. E isso nos traz preocupação porque nós conhecemos a dependência dos municípios do governo federal e do governo estadual, além da falta de estrutura de hospitais e de unidades de saúde. E isso nos traz muita preocupação. E como o senhor vê as fake news nesse contexto de pandemia? Eu tenho me indignado muito com essa questão das fake news. Isso não contribui de forma alguma com o enfrentamento dessa pandemia que nós estamos vivenciando no mundo. Tem gente que acha que ela nem existe, Gorete. Tem gente que acha que ela é uma gripezinha e que vai passar com um remedinho que eles tomarem. E isso tem me indignado ainda mais quando eu vejo que autoridades têm contribuído com isso. Bem, estamos encerrando a nossa entrevista. Que considerações o senhor faz nesse momento difícil que estamos passando? Eu queria agradecer mais uma vez à TV Assembleia. Queria dizer aos alagoanos, fiquem em casa. Essa pandemia tem matado pessoas. Você precisa se cuidar. Bem, chegamos ao final da nossa entrevista e eu agradeço mais uma vez a participação do Maurício Sarmento hoje aqui no Em Pauta. Obrigada a você, Maurício, obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até lá.